Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem. Eu sou o Daniel Barros e sejam todos bem-vindos ao Expresso Conservador. Pessoal, eu tenho falado nos vídeos, citado nos vídeos, olha, a questão da alimentação, a questão dos alimentos, a inflação, tudo isso eu venho falando, mas ainda não tinha pego para me aprofundar nesse assunto. Hoje eu separei notícias específicas e exclusivas sobre essa questão. Você está achando caro ir no mercado? Eu também acho. Eu sinto no bolso, literalmente, o peso do preço que está os alimentos. E a tendência é piorar. E você vai saber como, vai saber dos detalhes assim que passar a vinheta aí. Bom, meus amigos, estamos de volta aqui. Fiz um vídeo falando da questão dos alimentos, a alta dos alimentos lá na Alemanha. Aumentou de 20% a 50%, certo? No mês de abril. Mas a inflação no mundo dos alimentos, a inflação dos alimentos no mundo é uma questão que preocupa demais e vocês vão entender o porquê assim que eu colocar para vocês as notícias aqui. Vale destacar que hoje eu talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas é porque eu quero passar com cuidado para vocês. Não vou conseguir colocar todas as notícias. Então eu peço a você que está me assistindo aí, entre no nosso canal do Telegram, siga-nos no Instagram, porque eu vou postar algumas coisas lá também. Tenho postado no Instagram, tenho postado algumas coisas mais no sentido de alegrar o dia das pessoas, né? Algumas piadinhas, algumas coisas, umas notícias. Tenho feito uma mistura para não ficar aquela coisa amassante, só notícia, notícia, notícia. Não, vamos dar um pouquinho de risada também. Então, pessoal, eu peço a vocês, siga-nos nas redes sociais, porque lá eu consigo me comunicar com vocês mais do que aqui no YouTube. Lembrando que eu só tenho a noite para gravar, tá bem? Pessoal, um recadinho. Você que está me assistindo e quer ir para Israel, não perca essa oportunidade. A caravana Ailton Barros, o pai do Questione-se em Israel. Contato do Ricardo Paiva está aí na descrição, está no primeiro comentário fixado no topo, certo? Entre em contato com ele, diga que viu aqui no canal Expresso Conservador, ó, viu o Gordinho falando da caravana, eu tenho interesse. Você tem esse sonho de refazer os passos de Cristo e conhecer locais sagrados na Terra Santa? Essa é a oportunidade, então não perca. Entre em contato com ele. É maravilhoso, vai ser maravilhoso o que nós vamos fazer, tá bem? É em junho do ano que vem. Eu aguardo vocês. Lembre-se, vagas limitadas, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui as notícias. Vamos começar aqui com essas notícias. Banco Mundial e FMI alertam para a alta no preço dos alimentos. Aí vão dizer assim, mas eles são globalistas. Sim, são. Não questiono isso e até falo sobre isso em alguns vídeos. Mas a questão é, não são só eles que estão dizendo isso. São praticamente todos os órgãos, inclusive o nosso presidente Bolsonaro tem falado sobre essa questão. E tem sido preocupante. E ele tem agido para tentar resolver a situação aqui no Brasil. E vocês vão ver também aqui nessas notícias. Teve reunião aí, certo? Para tentar amenizar a situação do Brasil. Assim como você, eu sinto o peso de ir no mercado. Sinto, dói no bolso. Qualquer besteirinha que você compra é mais de R$100. Qualquer pessoa vai no mercado, dificilmente gasta menos de R$100. Então tá pesando. E não é muita coisa que você compra com R$100 hoje. Tá pesando essa questão da alimentação e vocês vão entender. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, destacaram nesta terça-feira, durante evento virtual, os riscos trazidos pela alta recente no preço dos alimentos. E aí o pessoal vai falar assim, mas não aumentou tanto esse ano. Esse ano não. Mas eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Ó. Deixa eu só achar aqui. Aqui. Tá destacado aí em roxinho na tela. Em 2021, os preços mundiais dos alimentos tiveram um aumento de 28%, somente em 2021. Certo? 28%. Agora eu vou te chamar a atenção para um detalhe aqui, ó. Vejam só. Banco projeta que elevação de 1% nos alimentos, no preço dos alimentos, pode lançar 10 milhões de pessoas na pobreza extrema no mundo. 1%. Nós tivemos 28% só o ano passado. Então você imagine a situação que está. Imagine como está essa situação. Está difícil. Não só no Brasil, no mundo todo.
o bicho tá pegando. É que a grande imprensa fica calada. Usa isso para atacar o presidente. Olha, é culpa do Bolsonaro. Não é. É algo que está acontecendo no mundo inteiro. E eu vou mostrar para vocês que Bolsonaro está lutando contra isso. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Segundo ele, o preço dos alimentos tem avançado mais do que o índice de preços ao consumidor. Como os mais pobres gastam uma parcela maior de sua renda com comida, e isso é fato, por isso que eu falo, o rico não sente. Quem paga o preço? O pobre. Ah, vai ter uma guerra. Tem a guerra, quem paga o preço? O pobre. O povão. Ah, vai ter sanções comerciais. Quem paga o preço? Povão. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E quem é o lado mais fraco? Sou eu, sou você, é você, certo? Esse é o lado mais fraquinho da corda. É quem vai sofrer mais. Nós que temos uma renda média para baixa, vamos sofrer mais. Quem é rico vai continuar se alimentando. A única diferença que vai ter é o quê? Ele aumentou um pouquinho os gastos com alimentação. Então, muito cuidado aí, ó. Como os mais pobres gastam uma parcela maior de sua renda com comida, isso traduz em um impacto proporcionalmente maior nesse segmento da população. O Banco Mundial projeta que uma elevação de 1% nos preços dos alimentos pode lançar 10 milhões de pessoas na pobreza extrema, certo? Segundo a instituição, a insegurança alimentar neste momento cresce mais rápido que nos países de renda média, mas obviamente os de baixa renda também estão entre os afetados. Kristalina Georgieva, por sua vez, destacou a alta no preço dos alimentos e também de fertilizantes. E aí nós chegamos num ponto que eu queria chegar. A questão dos fertilizantes, eu vou mostrar para vocês aqui, impacta e impacta muito, principalmente por causa da guerra. São 10 empresas, basicamente, que controlam a distribuição de fertilizantes no mundo, certo? Basicamente 10 empresas. Então é um mercado muito pequeno. Aliás, o mercado é grande. É pequeno ali, o cartel que se forma com essas 10 empresas, né? O preço tá subindo. Não para de subir. E outros países que não tinham um mercado tão grande quanto os países que estão sendo sancionados estão ganhando o mercado. E vocês vão entender já já no gráfico que eu vou mostrar para vocês, tá? Segundo ela, é importante haver ações rápidas e coordenadas para manter o comércio global, apoiar famílias vulneráveis e garantir suprimentos agrícolas significativos, além de reduzir pressões financeiras, tá? Em termos humanos, a renda está caindo e as dificuldades aumentando. É isso que ela quis dizer, resumindo. Ela falou ainda que a entidade, o Banco Mundial e outros organismos, como a Organização das Nações Unidas, estão se unindo no esforço de ajudar a enfrentar a insegurança alimentar global, tá certo? Nesse contexto. Aí eu vou abrir aqui a questão do Brasil. Vejam só o que o nosso presidente está fazendo. Vocês viram que ele foi até a Rússia se encontrar com Vladimir Putin e garantiu que o Brasil vai continuar recebendo fertilizantes. Até porque a Rússia não considera o Brasil um país hostil. E aí você vê a importância do posicionamento de Bolsonaro, certo? Nessa questão da guerra na Ucrânia, se manter neutro. Ele tem relações com os dois lados, ele não pode apoiar nenhum nem outro. O Brasil está neutro, certo? A ajuda diplomática foi discutida em audiência de Bolsonaro com a diretora-geral da OMC, a nigeriana Ngozi Okonjo, tá? O presidente Jair Bolsonaro pediu, nessa segunda-feira, 18, ajuda à Organização Mundial do Comércio, a OMC, para garantir uma espécie de salvo-conduto ao fluxo de fertilizantes importados de países que sofreram sanções econômicas e financeiras por causa da guerra na Ucrânia, tá certo? Que países são esses? Rússia e Belarus, que juntos detêm mais de 20% das exportações de fertilizantes no mundo. E vocês vão ver já já no gráfico, tá? Eu vou mostrar para vocês. O governo lançou um plano nacional de fertilizantes e tenta obter fornecedores alternativos para evitar impactos na produção de alimentos. Até porque, certo? A produção de alimentos ela vai afetar diretamente a inflação aqui no Brasil e no mundo também. E o mundo depende também muito da produção do Brasil de alimentos. Tanto que
a ajuda da OMS está condicionada ao Brasil entrar no acordo. Olha, nós vamos tentar aí passar essa ideia do Brasil junto com os outros membros da OMC, vamos pôr em votação e toda aquela balela que eles fazem. Mas eles estão pedindo o quê? Que o Brasil exporte qualquer tipo de estoque regulamentador que o Brasil tenha para ajudar a diminuir a escassez, tá, de alimentos. Vocês vão ver aqui, ó. Precisamos dialogar com os membros para ver como avançar. Vamos ver que tipo de apoio a ideia receberá. A questão é superar os limitantes em decorrência da guerra para que alimentos e fertilizantes tenham circulação. Senão, teremos mais escassez e mais fome. É o que ela está dizendo. Ngozi afirmou que o mundo vive um período de estresse na segurança alimentar por causa da guerra na Ucrânia e acrescentou que espera trabalhar com a liderança do Brasil para melhorar a situação em escala global. A diretora disse que os preços subiram em espiral e que os países produtores devem se esforçar para melhorar o abastecimento ao mercado internacional. Temos pela frente um desafio árduo. O presidente e o ministro pediram para dar mais ênfase à questão dos fertilizantes. Vou marcar até na tela para vocês verem. Para discutir mais amplamente, até antes da reunião ministerial, para encontrar uma forma para viabilizar o acesso aos fertilizantes a partir da região em conflito, Rússia, Ucrânia e Belarus. Examinaremos a questão e veremos o que pode ser feito, tá? Temos nossa produção engajada. Aqui, ó, o pedido dela foi esse, ó. O ministro das Relações Exteriores afirmou que a proposição partiu de uma conversa em que Ngozi fez um apelo para que o Brasil considere exportar eventuais estoques reguladores de alimentos que possua. Seria uma forma do país ajudar a superar a escassez. E aí, eu abro um parênteses. Fica meio difícil porque pode acontecer uma alta muito grande dos alimentos aqui no Brasil. Se você não tem um estoque regulador para soltar a um preço mais baixo no mercado para conter o aumento de preço, pode ficar muito difícil. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo. Então vocês veem, o Bolsonaro está tentando garantir os fertilizantes. Tanto que o governo espera receber ao menos 4,5 milhões de toneladas de fertilizantes até outubro, tá? Agora veja só, eu vou colocar para vocês aqui um gráfico. Tá aqui, ó. Esses são os países que mais compram fertilizantes no mundo. China, 24% dos fertilizantes do mundo tem esse endereço aqui. Vamos para a China. 14% para a Índia. 10,3% para os Estados Unidos. 8,3% para o Brasil. Agora, os principais exportadores, olha só. Rússia, 15,6%. Bielorrússia, 7,4%. Esses dois players aqui estão fora do jogo. Estão sancionados. O que faz o quê? Aumentar a demanda nesse aqui que não produz o que consome, certo? E nesses outros aqui. Vai aumentar a demanda nesses mercados. O que acontece? O preço sobe. E nós já vemos aí o pessoal dizendo, olha, a África não vai ter condições de concorrer. Os países africanos não terão condições de concorrer, de pagar o preço que está sendo pago aí no mercado internacional. Então, o que vai acontecer? A produção de alimentos na África vai diminuir. E eles calculam, estimam isso, que é uma diminuição que seria suficiente, tá? Vão deixar de produzir alimento suficiente para 100 milhões de pessoas. Só na África. Para vocês terem uma ideia do impacto que isso traz para o mundo. Hoje nós temos mais de 2 bilhões, vocês vão ver aí na sequência de notícias, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo que sofrem com a má alimentação. Com uma alimentação precária, tá certo? Então vamos lá, vamos passar as notícias aqui, não vou conseguir ler todas. Como eu falei, o preço dos alimentos no mundo subiram 28% só em 2021. Segundo a FAO, o nível é o mais alto em uma década. Hoje, tá? Já é o maior nível em 32 anos, tá certo? E não há perspectiva de estabilidade em 2022. No Brasil, a alta desses produtos é um dos fatores que mais impactam a inflação. E realmente foi.
realmente foi um dos que mais impactou a inflação, tá certo? Vamos lá, ó. Custo de comer em casa dispara e situação só deve melhorar em 2023. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que impulsionou os preços internacionais de combustíveis e fertilizantes, vai continuar sustentando a inflação de alimentos no Brasil pelo menos até 2023. Economistas ouvidos pelo UOL afirmam que um alívio para os alimentos com as altas menores que as vistas durante a pandemia deve ocorrer apenas no próximo ano. Certo? Então entendam bem o que está acontecendo. Nós já estamos sofrendo esse impacto. É como eu falei, o Brasil é um grande produtor de alimento. Provavelmente não haja a falta do alimento em si, mas muitas pessoas não vão conseguir adquirir. Não vão conseguir comprar. Por quê? Pela questão do preço, porque está muito caro. Então é uma coisa para se tomar muito cuidado com o que vem acontecendo. Vamos lá, ó. Deixa eu só atualizar aqui para que vocês vejam sem essa tarja aí. Inflação mundial da comida é a maior em 32 anos. Disparada de preços de alimentos, medida pela FAO, é recorde e balança política. Certo? Vejam só, 32 anos. Hoje você tem países como os Estados Unidos, maior inflação em 40 anos. Alemanha, maior inflação em 40 anos. Espanha, maior inflação em mais de 40 anos. Argentina, recorde de inflação. 55,1% a inflação na Argentina. Nos últimos 12 meses. É um recorde, ela já está próxima da inflação com a Venezuela. Para vocês terem uma ideia de como a inflação na Argentina impactou. Vamos lá, ó. Inflação deve acelerar na maioria dos países em 2022, diz o FMI. A inflação deve subir tanto nos países desenvolvidos como nos emergentes em 2022, segundo o relatório do FMI. Segundo o fundo, as recentes pressões sobre os preços no mundo refletem, em sua maior parte, a desenvolvimentos anteriores à guerra na Ucrânia, já que ela tinha subido em muitas economias por causa da alta dos preços das commodities e desequilíbrios de oferta e demanda induzidos pela pandemia. Então vejam a situação como está. Não é dizer assim, mas o FMI é globalista. O Banco Mundial é globalista. Sim, eu concordo. Mas a questão é, todos, sejam globalistas ou não, estão dizendo a mesma coisa. E vocês estão vendo, a cada 1% de aumento no preço dos alimentos, cerca de 10 milhões de pessoas entram na extrema pobreza. Então não é uma situação fácil. E me faz remeter a Mateus 24. E haverá fome. E está havendo fome. Mais do que nos outros períodos. Certo? 2 bilhões de pessoas. Não é qualquer coisa. São 2 bilhões de pessoas que são impactadas com a questão da fome. Tá certo? Eu vou até colocar na tela uma última coisinha aí para que vocês vejam. Vou marcar aqui para vocês verem que não é o Daniel que está falando. 2 bilhões de pessoas sofrem déficit no consumo de micronutrientes, tanto por alimentação insuficiente, quanto por dietas mais desequilibradas. Ou seja, não tem acesso a tudo. Come só um tipo de coisa, que é o que pode comprar. Então, tomem muito cuidado. Eu, Daniel, pretendo fazer isso na minha casa. E recomendo a vocês, vão comprando aí enlatados, coisas que durem muito tempo. E deixando estocado, porque olha, a coisa pode ficar muito pior do que se imagina, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe todo mundo e até a próxima.